A profissão de músico, ela tem muitas nuances, né? Ela tem fases boas, fases ruins. E nesse carrossel de sobe e desce, né? Nesse balanço de estar lá em cima, estar lá embaixo, deixa as pessoas muitas vezes decepcionadas, né? Tem pessoas que mesmo com sucesso estão decepcionadas, né? E viver de música, eu diria que é mais sonho do que realidade. Fala pessoa, beleza? Tudo certinho com vocês? Valmir Meirelles, Duas Conversas. Galera, assunto de hoje, existe muitos assuntos relacionados à música, né? E quem vive isso intensamente como eu tenho quase 30 anos tocando em barzinhos, já passei por várias fases boas, fases ruins, fases mais ou menos, enfim. Então tem muitos temas para a gente discutir e falar, para que a gente consiga entender um pouco como funciona essa nossa profissão e dar, de repente, uma ideia para quem quer começar nesse segmento, para quem sonha em ser artista, para quem tem aquele sonho que está aflorando ali com todo vapor, com todo gás, não ter uma decepção futuramente, né? É bom sempre ter os pés no chão. A profissão de músico, ela tem muitas nuances, né? Ela tem fases boas, fases ruins. Nesse carrossel de sobe e desce, né? Nesse balanço de estar lá em cima, estar lá embaixo, deixa as pessoas muitas vezes decepcionadas, né? Tem pessoas que mesmo com sucesso estão decepcionadas, né? E viver de música, eu diria que é mais sonho do que realidade, né? A realidade é dura, nua e crua, né? Quem vive de música, por exemplo, numa cidade como São Paulo hoje em dia, com a estabilidade que é o mercado, né? Você nunca sabe o mês que vai ser bom, o mês que vai ser ruim para você. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim, é muito imprevisível, né? Você depende de um monte de fatores. Você depende da chuva, você depende do frio, você depende do calor, você depende da economia. Como toda profissão, tem seus altos e baixos. Mas eu acho que a música, por ser uma coisa... por exemplo, o músico que toca em barzinho, ele não tem um registro. Ele é um prestador de serviço. Isso muitas vezes deixa aquela instabilidade constante, né? A gente nunca sabe como é o dia da manhã. A gente não pode entrar numa dívida, né? E viver de música em São Paulo, por exemplo, que eu acredito que em qualquer parte desse país são as mesmas dificuldades, aqui você tem vários segmentos para você andar. Por exemplo, aqui você tem um pagode, você pode tocar num grupo de pagode, que por ser necessário muita gente tocando, nunca o cachê vai ser um cachê bacana. As pessoas que tocam num grupo de pagode, eles tocam mais por prazer do que basicamente ter uma renda financeira ali para o seu sustento, né? O cara que toca teclado em barzinho, forrozeiro, esse para mim é o que mais sofre, porque ele precisa de um investimento muito alto. É necessário gastar muito para você poder fazer um show legal. Você precisa de iluminação, você precisa de um som legal, você precisa ter um carro. Por exemplo, o cachê de um músico em São Paulo hoje, de forró, tá variando aí entre 400, 500, 600 reais. Galera, não é mais do que isso. Quem falar que tá pagando, que tá ganhando mais do que isso, tá mentindo. Porque eu vivo no mercado e é verdade. Não passa disso. É 600. Pode passar uma festa que você vai fazer, por exemplo, no aniversário. Um evento assim até ocorre de tocar por mais. Semana passada, por exemplo, eu toquei por R$ 1.000. Fiz um show por R$ 1.000. Mas isso não acontece sempre. O meu cachê hoje eu toco sozinho. É de 350, 400, 500. Não passa disso. Às vezes quando é 300. Ou quando o dono diz, cara, eu só tenho um X, aí você pega ou não pega. O cara do violão, sem contar no investimento que você tem que levar, né? Por exemplo, eu tenho um carro hoje que vale em média 48 mil, tabela. Então eu vou com o meu carro, no valor de 48 mil, eu levo 2 subs, 2 de alta, mais 2 retornos, mais cabo, enfim, em torno de 20 mil reais, no mínimo de som. Então você soma aí quase 60 mil ou 60 mil reais para ganhar 350 reais, 400, 500 no máximo. Se você tiver uma parceria com 2 caras, que é o que todo mundo quer, tanto o artista que está tocando, quanto o dono do bar, você vai receber 600 reais, 550. Aí quando você vai dividir, galera, não vai sobrar nada para ninguém. Ninguém vai poder se dedicar muito, porque você tem que trabalhar em outra coisa. Não dá para viver só de música em São Paulo. Já vivi só de música. Hoje literalmente não dá. Um dos caminhos que eu busquei para estar dentro do segmento foi virar influência digital, foi trabalhar com a internet, né? Que eu acho que é uma possibilidade, é uma brecha, né? E hoje tem algumas possibilidades, por exemplo, o TikTok virou uma fonte de renda muito bacana para quem tá na música. Agora, viver de música, depender dela, se você for casar, tiver família, cara, é torturante. Às vezes você tá na sua cidade, você pensa, porra, aqui tá foda, aqui tá difícil, eu vou para São Paulo. Galera, aqui a realidade é muito pior ainda.
né? O cara que tá no barzinho, ele torce todo dia para não chegar um cara melhor do que ele, para ele não perder aquele espaço, porque ele entende que se ele perder vai ser difícil para arrumar um outro. O bar, por sua vez, não faz muita diferença, porque o problema é o seguinte: o dono do bar, ele não vê uma diferença musical, às vezes, no artista, né? Ele vê quase como tudo igual. O que difere dele, de um artista para o outro, é a galera que o artista consegue atrair. E são coisas diferentes. Você ser bom é uma coisa, e ter público é outra coisa. Às vezes você é bom e não tem público. Às vezes você não é bom e tem público. E pro dono do bar, ele não quer saber, ele quer saber de público. Ele é um capitalista, né? Ele tá ali para ganhar dinheiro. E às vezes o artista tá ali para mostrar o trabalho dele e também ganhar dinheiro, claro. Mas o artista ele tem uma outra percepção diferente do dono do bar. E às vezes se incomoda porque fala assim, porra, eu toco bem pra caramba e não tenho espaço. Fulano toca ruim. Galera, são coisas complicadas de se explicar, que não tem uma resposta definitiva, né? O que é bom pra mim pode não ser pra você e vice-versa. Então assim funciona a música. Agora, falando do cara, mudando um pouco do assunto e voltando na questão de estilos, o cara que se dá bem mais na música hoje em São Paulo, por exemplo, talvez no resto do país, é o cara que toca voz e violão. Porque ele precisa só levar um violão, uma caixa de som, dependendo do ambiente, pega um Uber, ele não precisa nem ter carro. Então ele bota uma caixa de som legal. Hoje tem caixas de som aí. Você pode investir aí 5 mil numa caixa de som boa, 6 mil. E um violão bom, se você tocar legal, é o melhor segmento que tem. O cara toca por 400, 500 e ele toca todos os dias, porque são tocadas rápidas. A diferença do violão pro cara que toca teclado é o tempo. É totalmente diferente. O cara do teclado, todo mundo só quer 4 horas. Já o cara do violão, se ele fizer 2 horas, o dono bata satisfeito. E às vezes ele paga a mesma coisa. E eu não consigo entender muito essa lógica, mas enfim. A ideia de que, porque você é teclado, você tem que tocar 4 horas, 5 horas. Né? Recentemente eu fiz um vídeo aqui questionando sobre isso. Teve um músico daqui da nossa região que falou assim: eu toco até 7 horas e não vai dar conta de ninguém. Problema meu. E não é problema seu. Quando você faz isso, você fraciona o mercado, né? Você deixa a galera, o segmento sem valor. Diferente do cara do violão que faz o sertanejo. É 1h30, 2 horas, 3 horas no máximo. Enfim. Agora tem uma outra galera que está surgindo, que eu acho que o mercado, como o mercado musical está sempre em ciclos, está sempre se mudando, né? Ultimamente está ficando bem pior. Mas a galera que vai sobreviver ainda é o cara que faz o playback. Porque o playback, ele era uma diversão para pessoas que iam em bares. Hoje, o playback está virando um estilo de música. A galera está entendendo por 2 motivos. O custo de ter um outro artista com você tocando o instrumento, porque às vezes o cara não toca. E a facilidade. Você tem um notebook e você vai na internet e baixa seus playbacks. Cara, é o que mais tem. Aliás, você não precisa nem baixar. Você tá tocando num bar com internet, com Wi-Fi. O cara pede a música, você baixa lá. E eu confesso para vocês que tem uma galera boa fazendo isso. Eu conheço alguns amigos que estão fazendo bem isso, né? E aí, eu vejo que o músico de teclado, ele tende a sumir. Lá atrás, Banda Deja Vu pipocou com isso. O cara com notebook, 3 cantores na frente, e aí a gente achava que ia ficar naquilo ali, teve muita crítica, a gente achou que ia parar, enfim. Eu vejo que isso se expandiu de um jeito hoje que tá dominando o mercado. E as pessoas estão perdendo o preconceito, né? Eu vejo que é o mercado. Então, essa galera ainda vai sobreviver por muito tempo. Eu acho que muita gente vai migrar e vai entender. E vai chegar uma hora que o mercado vai aceitar de boa isso. Esquece o teclado. O teclado vai funcionar muito bem para bandas. Ou alguns artistas que vão levar lá para deixar como cenário. E o barzinho, porque o barzinho vai dar R$200 para esse cara, ou R$300 do karaokê. Não vai ter muita dificuldade para passar o som a ele e um microfone, só e um play tocando. Né? Uns estão chamando de VS, outros chamam de playback. Para mim é quase a mesma coisa, eu não vejo muita diferença, né? Mas há controvérsias e a gente tem que entender e respeitar a opinião de cada um. Eu tenho 4 cachorros e é difícil gravar com eles. E olha que eu tô no estúdio aqui, tá? Mas não tem como. Quilo, pingo! Bom, enfim, vamos lá. Eu tava falando que assim, viver de música em São Paulo, em qualquer parte do país, vai ter essas dificuldades. Então é isso aí, galera. Foi só um bate-papo aqui meio aleatório sobre mercado musical hoje em dia. Tem tanto assunto pra gente falar, tem tantas ramificações dentro desse mercado pra gente discutir, que você acaba entrando num assunto e caindo em outro. Eu às vezes entro num assunto e caio em outro. Mas deixa o teu comentário, deixa a tua opinião, o que é que você acha.
Eu não sei se ter paciência de ouvir todo o vídeo, né? Porque ficou um pouco comprido. Mas enfim, um grande abraço. Se inscreve aí na nossa rede social. Segue a gente aí. Um abraço. E foi um prazer trocar essa ideia com você. Valeu.